E se eu te dissesse que uma garota pura e inexperiente foi capaz de derreter o coração de um milionário que havia desistido do amor? Ele não acreditava mais em ninguém, até aquela noite, uma noite que mudou tudo. Me conta, de onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa aquele like, porque essa história vai te surpreender do início ao fim. A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo quando ela atravessou correndo o saguão do Hotel 5 Estrelas, suas roupas encharcadas, revelando que não pertencia àquele mundo de mármore italiano e lustres de cristal. Não era a água escorrendo pelo piso polido que fazia os hóspedes pararem para observar. Era o desespero estampado em seu rosto, as lágrimas misturando-se à chuva e a forma como segurava uma pequena mala de viagem, como se fosse tudo o que lhe restasse no mundo. Às vezes, as tempestades mais violentas não são as que encharcam nosso corpo, mas as que inundam nossa alma. Havia dito sua avó antes que Maiara partisse de seu pequeno município no interior. Palavras que agora ressoavam como um presságio, enquanto ela parava no meio do resplandecente saguão, desorientada e com o coração batendo desenfreado. Maiara havia chegado a São Paulo havia apenas 3 semanas, vinda de um pequeno município do interior de Minas Gerais, onde todos se conheciam, e as portas raramente eram trancadas. A ingenuidade brilhava em seus olhos castanhos escuros, mesmo naquele momento de pânico. Sua avó sempre dizia que ela tinha um coração transparente demais para sobreviver entre as pessoas da capital. Mas a jovem acreditava que bondade e honestidade eram qualidades universais. Aquela pureza de espírito, combinada com sua determinação quase teimosa de ver o bem nas pessoas, tornava-a ao mesmo tempo vulnerável e extraordinariamente resiliente. Do outro lado do saguão, observando a cena com uma taça de vinho tinto nas mãos, estava Túlio. Seus ternos eram feitos sob medida em Milão, seus relógios custavam mais que carros de luxo, e seu império empresarial se estendia por 3 continentes. Aos 40 anos, havia construído uma fortaleza ao redor de seu coração, depois que uma traição devastadora anos antes o marcara para sempre. O cinismo havia se tornado sua segunda pele, e ele tratava relacionamentos como contratos temporários, claros, sem expectativas emocionais, sempre com uma data de validade. Naquela noite específica, estava hospedado no hotel próximo à Avenida Paulista para fechar um negócio de milhões na manhã seguinte. O que deveria ser apenas mais uma noite de trabalho se transformou no início de uma jornada que abalaria todas as suas convicções. Quando Maiara tropeçou e caiu de joelhos no chão molhado, soluçando incontrolavelmente, algo no peito de Túlio se apertou de uma forma que não sentia há anos. Contra todos os seus instintos, aproximou-se. A fragrância sutil de jasmim que emanava dela contrastava com os perfumes caros que permeavam aquele ambiente. As mãos dela tremiam quando ele as ofereceu para ajudá-la a levantar. E pela primeira vez em uma década, agiu por puro impulso humano, sem calcular consequências ou benefícios. "Você está bem?" perguntou surpreso pela ternura em sua própria voz, uma ternura que acreditava ter enterrado anos atrás. Os olhos de Maiara, grandes e profundos como jabuticabas maduras, fixaram-se nos dele. Não havia vergonha neles, apenas uma honestidade desarmante que o desconcertou por completo. "Não", respondeu ela com voz entrecortada. "Não estou bem, mas vou ficar. Sempre fico." E foi essa resposta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que selou seu destino naquela noite de tempestade. O café do hotel parecia um universo paralelo, onde a tempestade exterior ficava reduzida a um rumor distante contra os vidros escurecidos. Maiara segurava entre suas mãos uma caneca de chocolate quente que Túlio havia insistido em pedir, observando como o vapor subia em espirais caprichosas. Seus dedos ligeiramente ásperos por anos de trabalho na fazenda da família contrastavam com a delicada porcelana. "Minha prima Larissa me disse que eu podia confiar nela", explicou Maiara, sua voz suave mas firme. "Enviei todas as minhas economias para que reservasse um quarto perto da faculdade. Quando cheguei ao endereço, não existia. O telefone dela não funciona mais. Desapareceu com tudo." Túlio observava os microgestos em seu rosto, a maneira como suas sobrancelhas se juntavam ligeiramente ao mencionar sua prima,
como seus lábios tremiam quase imperceptivelmente ao falar do dinheiro perdido. Mas o que mais o impactou foi a ausência de amargura em suas palavras. Onde qualquer pessoa normal expressaria ódio ou sede de vingança, ela mostrava principalmente confusão, como se não pudesse compreender a maldade deliberada. 3 anos trabalhando na colheita de café desde o amanhecer, continuou ela olhando pela janela. 3 anos guardando cada real. A bolsa cobre a matrícula, mas não a moradia nem a alimentação. As aulas começam em 3 dias e não tenho onde dormir. No reflexo do vidro, Túlio podia ver seu próprio rosto, uma máscara perfeita de compostura e controle. Anos de negociações implacáveis haviam lhe ensinado a não mostrar emoções. Mas por dentro, algo estava desmoronando, como um edifício antigo cujas rachaduras finalmente cedem sob a pressão do tempo. Por que enfermagem? Perguntou, surpreendido pelo seu próprio interesse genuíno. O rosto de Maiara se iluminou imediatamente, como se alguém tivesse acendido uma luz interior. Meu irmão caçula, Cauê, nasceu com uma doença rara. Os médicos disseram que não viveria mais de 5 anos. As enfermeiras do hospital regional nos ensinaram a cuidar dele. Nos deram esperança quando todos desistiam. Seus olhos brilhavam intensamente. Cauê tem 12 anos agora. Cada dia é uma dádiva. Quero ser essa pessoa para outras famílias. Aquela que não desiste, que vê possibilidades onde outros veem apenas estatísticas. Túlio sentiu um nó na garganta. Em seu mundo, as motivações sempre eram suspeitas. As histórias pessoais meras ferramentas de manipulação. Mas a transparência nos olhos de Maiara era inegável. Não havia cálculo ali, só verdade. E sua família não pode ajudá-la? Perguntou, buscando inconscientemente uma razão para não se envolver. Maiara baixou o olhar para o chocolate. Meu pai faleceu há 2 anos. Minha mãe e avó mal conseguem manter a fazenda funcionando. Esta bolsa era minha única oportunidade. O uso do tempo passado o atingiu como um soco físico. A resignação em sua voz, a forma como seus ombros caíram ligeiramente, como se estivesse aceitando a derrota em tempo real. Voltarei para casa amanhã, disse ela com um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Talvez em alguns anos possa tentar novamente. Túlio tomou um gole de seu café, agora frio. Sua mente analítica, treinada para calcular riscos e benefícios, trabalhava a toda velocidade. Não havia nenhuma razão lógica para ajudar esta desconhecida. Nenhum benefício tangível, nenhuma vantagem estratégica. E ainda assim, as palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Tenho uma proposta para você, Maiara. O táxi atravessava as ruas molhadas de São Paulo, suas luzes refletindo-se no asfalto como estrelas caídas. Dentro, o silêncio era denso, quase tangível. Maiara olhava pela janela, observando como os bairros mudavam gradualmente, desde a opulência da Avenida Paulista até as ruas mais estreitas e autênticas da Vila Madalena. Túlio, sentado a uma distância prudente, consultava seu telefone com frequência, como se estivesse verificando que este desvio inesperado em sua rotina não estivesse afetando seu mundo perfeitamente orquestrado. É aqui, indicou ao taxista, apontando para um edifício antigo, mas bem conservado. Maiara desceu do veículo, apertando sua pequena mala contra o peito. A chuva havia cessado, mas o ar noturno sentia-se fresco e úmido contra sua pele. Túlio a conduziu até a entrada, onde uma mulher mais velha com um xale colorido sobre os ombros os esperava sob a luz amarelada do portal. Dona Zuleide, esta é Maiara, explicou Túlio com uma formalidade que contrastava com a situação. A nova inquilina de quem falei por telefone. A mulher examinou Maiara de cima a baixo, seus olhos brilhantes e curiosos como os de um pássaro. Bem-vinda, menina, disse finalmente com um sotaque paulistano fechado. O quarto é pequeno, mas limpo e com boa luz. A pensão completa inclui café da manhã e jantar. Nada de visitas masculinas depois das 10, e se colocar música com fones de ouvido. Maiara assentiu, ainda desconcertada pela reviravolta que os acontecimentos haviam dado nas últimas 2 horas. A proposta de Túlio havia sido clara e metodicamente explicada. Ele pagaria 3 meses de pensão completa neste lugar, tempo suficiente
para que ela começasse seus estudos e encontrasse um trabalho de meio período. Não havia expectativas românticas, não havia segundas intenções, ou pelo menos era o que ele havia afirmado com uma convicção que parecia mais para convencer a si mesmo do que a ela. A única condição: ninguém deveria saber de sua ajuda. Quando os 3 meses terminassem, seguiriam caminhos separados, sem obrigações mútuas, como se nunca tivessem se conhecido. Passarei amanhã para ver se está tudo em ordem, disse Túlio, já recuando em direção ao táxi que esperava. Meu número está salvo no seu celular. Use-o apenas para emergências. Por que você está fazendo isso? A pergunta escapou dos lábios de Maiara antes que pudesse contê-la, sua voz apenas audível no silêncio da rua. Túlio parou, sua expressão indecifrável sob a luz mortiça do poste. Por um momento pareceu que iria oferecer alguma resposta profunda, uma janela para o que realmente passava por sua mente. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um sorriso educado, mas distante. Porque posso me dar ao luxo, respondeu simplesmente. Mas enquanto o táxi se afastava, Maiara teve a certeza de que aquela não era toda a verdade. Nos olhos dele havia visto algo mais, algo que nem mesmo ele parecia reconhecer. Uma centelha de humanidade sob camadas e camadas de cautela, como as brasas que sobrevivem sob as cinzas muito depois que o fogo parece ter se extinguido. Naquela noite, deitada em uma cama desconhecida em uma cidade que ainda lhe parecia estranha, Maiara escreveu em seu diário uma frase que sua avó costumava repetir. Às vezes, os anjos não têm asas, mas couraças que protegem corações feridos. O sol de março iluminava as ruas de São Paulo com uma luz dourada, transformando a cidade em um cenário resplandecente. Maiara caminhava com passo leve em direção à faculdade de enfermagem, sua mochila cheia de livros novos, que cheiravam a possibilidades. Haviam-se passado 3 semanas desde aquela noite chuvosa, e cada dia trazia consigo pequenas descobertas e vitórias. Seu primeiro dia de aula havia sido aterrorizante e maravilhoso em partes iguais. O anfiteatro cheio de estudantes, os professores com seus jalecos brancos imaculados, a terminologia médica que soava como um idioma estranho e fascinante. Durante um momento de pânico, havia se perguntado se não estaria fora de lugar, se a filha de um produtor de café poderia realmente pertencer a este mundo. Mas então lembrou-se de Cauê, e tudo fez sentido novamente. As ligações diárias para sua mãe e sua avó haviam se tornado um ritual. Contava-lhe sobre suas aulas, sobre o Parque Ibirapuera, onde estudava sob as árvores centenárias, sobre a diversidade de São Paulo, que a maravilhava constantemente. Omitia, no entanto, a verdade sobre como havia conseguido alojamento. Em sua versão, uma bolsa complementar havia aparecido milagrosamente. A mentira pesava, mas era parte do acordo. Túlio havia mantido sua palavra de verificar se tudo estava bem. Na manhã seguinte à sua chegada, apareceu brevemente na pensão. Trocou algumas palavras formais com Dona Zuleide e partiu tão rápido quanto havia chegado. Uma semana depois, enviou uma mensagem perguntando sucintamente se precisava de algo. Ela respondeu com um simples "estou bem, obrigada", consciente de que qualquer sinal de dependência emocional o afastaria como um animal assustado. E, no entanto, apesar de sua aparente distância, Maiara notava pequenos detalhes que revelavam mais do que ele pretendia, como os livros de anatomia e fisiologia que apareceram misteriosamente em seu quarto, um presente de boas-vindas da pensão, havia dito Dona Zuleide com um sorriso cúmplice, ou o bilhete único anual que encontrou em sua caixa de correio quando só esperava receber a carteirinha universitária. Naquela manhã, decidiu fazer algo diferente. Parou em uma padaria próxima à faculdade, atraída pelo aroma irresistível que emanava do local. O estabelecimento era pequeno, mas acolhedor, com balcões de madeira desgastada e paredes decoradas com fotografias em sépia da São Paulo antiga. "O que vai ser, moça?" perguntou um homem mais velho de trás do balcão, seu rosto marcado por rugas que falavam de décadas, sorrindo para os clientes. "Um pão de leite, por favor", respondeu Maiara, cativada pela atmosfera do lugar. "Acabaram de sair do forno", disse ele com orgulho, enquanto embrulhava cuidadosamente o pão em um papel. "Sou seu Juraci. A propósito, não tinha visto você por aqui antes."
Maiara: acabei de me mudar para São Paulo. Estudo enfermagem na USP. Os olhos do homem se iluminaram. Minha esposa era enfermeira. 42 anos no Hospital das Clínicas até que... Sua voz falhou ligeiramente. Nos deixou há 5 anos. As enfermeiras são anjos na terra, sabia? Maiara sorriu, sentindo uma conexão imediata com aquele desconhecido. Precisa de trabalho, por acaso? Perguntou ele de repente. Meu ajudante foi embora na semana passada e estas mãos já não são o que eram. Levantou suas mãos nodosas, ligeiramente trêmulas. Seriam apenas algumas horas antes das suas aulas. A massa é preparada de madrugada. A oferta caiu como água fresca no deserto. Maiara vinha procurando emprego desde sua chegada, consciente de que os 3 meses de graça passariam rapidamente. Mas os horários sempre conflitavam com suas aulas, ou a experiência exigida era impossível para alguém da sua idade. Adoraria, respondeu sem hesitar. Não sei muito sobre padaria, mas aprendo rápido. O pão, como a vida, só exige paciência e coração, filosofou o seu Juraci. O resto vem naturalmente. Você começa amanhã, às 4. Ao sair da padaria, Maiara sentiu que São Paulo começava a abrir seus braços para ela. Em seu celular, escreveu uma mensagem breve, mas sincera. Consegui um trabalho numa padaria. Obrigada por me dar a oportunidade de chegar até aqui. Do outro lado da cidade, em um escritório com vista panorâmica, Túlio leu a mensagem várias vezes. Um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Algo dentro dele, algo que acreditava morto há muito tempo, começava a despertar. O amanhecer ainda não havia despontado quando Maiara empurrou a pesada porta dos fundos da padaria. O contraste entre a rua silenciosa e fria e o interior quente e perfumado a envolveu como um abraço. Seu Juraci já estava lá, com um avental manchado de farinha e as mangas arregaçadas até os cotovelos, amassando com movimentos rítmicos e precisos. Bom dia, madrugadora, saudou com um sorriso. A vida de padeiro não é para qualquer um. Começa quando a cidade ainda dorme e termina quando todos tomam café. Maiara lavou as mãos cuidadosamente, observando cada movimento do ancião com atenção reverencial. Havia algo quase sagrado na forma como suas mãos davam forma à massa, como se estivesse criando algo muito mais importante que simples comida. O pão tem alma, explicava ele, enquanto lhe mostrava como sentir o ponto exato da fermentação. Não é ciência, é relação. Você tem que escutá-lo, senti-lo, respeitá-lo. As primeiras semanas foram exaustivas, mas transformadoras. Levantar-se às 3 da manhã, trabalhar até às 8, correr para a faculdade, estudar entre as aulas, voltar à pensão, apenas com forças para jantar algo rápido e cair rendida na cama. E, no entanto, Maiara nunca se sentira tão viva. Suas mãos, antes apenas calejadas pelo trabalho na fazenda de café, agora conheciam a textura da massa de fermentação natural, a temperatura exata do forno, a forma precisa de dar forma a um pão francês. Seus sentidos se aguçaram. Podia detectar pelo aroma se um pão precisava de alguns minutos a mais. Sabia pelo som oco ao golpear a base se estava perfeitamente assado. Seu Juraci revelou-se um mestre paciente e generoso. Ensinava-lhe não apenas técnicas, mas histórias, tradições, segredos familiares que remontavam a 3 gerações de padeiros. Maiara absorvia tudo com avidez, estabelecendo paralelos com seus estudos de enfermagem. Ambas as profissões requeriam precisão, intuição e um profundo respeito pelos processos naturais. Uma manhã, enquanto limpavam depois do forneamento principal, seu Juraci confessou: "Sabe, minha filha Iracema vive em Florianópolis há anos. Um negócio próprio, uma vida independente. Tenho orgulho dela, mas nenhum de nós tem vocação de padeiro. Quando eu me for, este lugar provavelmente se transformará numa loja de celulares ou uma franquia de fast food." Sua voz soava resignada, não amarga. Quase 100 anos de história familiar apagados. Maiara sentiu uma pontada de tristeza diante da ideia. Em apenas um mês, a padaria havia se tornado seu refúgio, um espaço onde pertencia de forma natural. "Não deveria acontecer", respondeu com convicção. "Lugares como este são a alma de São Paulo.
Um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou o rosto do ancião. O mundo muda, menina. Não podemos detê-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Túlio experimentava sua própria transformação, embora de maneira mais relutante. Descobria-se pensando em Maiara nos momentos mais inoportunos, durante reuniões cruciais, assinando contratos milionários, jantando sozinho em restaurantes exclusivos. A simplicidade com que ela se maravilhava diante das pequenas coisas o intrigava profundamente. Começou a inventar desculpas para passar pela Vila Madalena. Uma suposta inspeção de propriedades, um cliente imaginário, uma nova rota para o escritório. Em uma dessas visitas casuais, passou em frente à pensão e viu Maiara na varanda, plantando gerânios em latas velhas de conserva, cantando uma canção mineira. A imagem ficou gravada em sua memória. Ela descalça, com o cabelo preso descuidadamente, alheia às convenções e aparências que regiam seu próprio mundo. Uma manhã, depois de uma noite de insônia revisando contratos, Túlio se encontrou caminhando sem rumo fixo. Seus passos o levaram, como se tivessem vontade própria, até a pequena padaria onde Maiara trabalhava. Não tinha intenção de entrar, só queria... O quê? Nem ele mesmo sabia. Através do vidro, pôde vê-la atendendo os clientes, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Havia farinha em sua bochecha, uma mecha rebelde escapava de seu coque e parecia completamente em seu elemento. A cena o atingiu com uma força inesperada. Em sua vida de luxos e aquisições, não se lembrava da última vez que havia sentido tal autenticidade, tal alegria simples e pura. Maiara o viu antes que pudesse se retirar. Seus olhos se encontraram através do vidro e ela sorriu sem surpresa, como se de alguma forma tivesse esperado vê-lo ali. Túlio entrou, sentindo-se estranhamente vulnerável, como um intruso em um mundo demasiado real, demasiado honesto para alguém como ele. Um café e... O que me recomenda? Perguntou tentando soar casual. Pão de leite, respondeu ela sem hesitar. Receita secreta do seu Juraci. Vai mudar sua vida. Você já mudou minha vida, pensou ele, surpreendido pela intensidade do pensamento. Em voz alta apenas disse, parece perfeito. E ali, naquela padaria simples que cheirava a tradição e autenticidade, Túlio experimentou uma epifania silenciosa, enquanto observava Maiara mover-se com graça entre clientes habituais, que a tratavam como se sempre tivesse pertencido ali. O vazio em seu peito, esse vazio que havia tentado preencher com sucessos profissionais, reconhecimentos e posses materiais, parecia um pouco menos profundo. São Paulo se transformava em junho. As ruas se enchiam de música e cor, o aroma de pamonha e quentão impregnava o ar, e até os paulistanos mais sérios pareciam contagiar-se de um espírito festivo. A festa de São João convertia a Vila Madalena em um fervilhar de atividade, com bandeirinhas coloridas penduradas entre varandas, barracas improvisadas em cada esquina e músicos de rua tocando forró que convidava a dançar. Para Maiara, que nunca havia experimentado as festas juninas paulistanas, tudo resultava fascinante. Dona Zuleide, que com o tempo havia passado de senhoria rigorosa a algo parecido com uma tia protetora, havia-lhe emprestado um vestido de chita antigo, uma relíquia familiar bordada à mão com detalhes coloridos. Todas as moças bonitas precisam de um bom vestido em São João, havia dito a mulher, seus olhos brilhando com nostalgia enquanto lhe ensinava como colocar fitas no cabelo. Minha mãe me deu este, e a mãe dela deu para ela. Cuide bem dele. Aquela tarde de sábado, a praça principal do bairro estava especialmente animada. Uma sanfona improvisada tocava melodias tradicionais. As mesas dos bares transbordavam de gente desfrutando de cerveja gelada e petiscos, e alguns corajosos se lançavam a dançar sob o sol de inverno. Maiara observava a cena de um canto, absorta na alegria contagiosa que emanava de cada recanto. Vamos, mineirinha! Animou a um grupo de vizinhos que já a conheciam da padaria. Mostre que Minas também sabe dançar forró. Com uma risada, Maiara se deixou arrastar para a improvisada roda de dança. O vestido se abriu como asas coloridas enquanto girava, tentando imitar os movimentos tradicionais que via ao seu redor. Seus pés descalços,
havia abandonado os sapatos há um tempo, sentiam o calor dos paralelepípedos. Seu cabelo solto brilhava sob o sol como cobre fundido, e em seu rosto desenhava-se a expressão de alguém que vive plenamente o momento. Foi precisamente assim que Túlio a encontrou. Havia vindo com um propósito específico: entregar o cheque do último mês de pensão, fechar aquele capítulo estranho de sua vida e voltar à sua existência ordenada e previsível. Os 3 meses acordados estavam por terminar, e seus assessores haviam começado a fazer perguntas incômodas sobre suas frequentes visitas a um bairro que não figurava no mapa de seus interesses empresariais. Mas ao vê-la dançando, com os pés sujos de terra, o vestido simples girando ao vento, rindo com uma liberdade que ele havia esquecido que existia, algo dentro dele se quebrou. Ou talvez, como compreenderia mais tarde, foi a primeira coisa que se reparou em anos. Maiara o viu entre a multidão antes que ele pudesse se retirar. Seus olhares se cruzaram por cima das cabeças dos dançarinos e o tempo pareceu deter-se por um instante. Sem pensar 2 vezes, ela abriu caminho até ele. Tomou suas mãos com as suas, quentes e ligeiramente ásperas, e o arrastou para a roda. «Não sei dançar isso», protestou Túlio debilmente, consciente da incongruência de seu terno italiano no meio daquela celebração popular. «Ninguém sabe realmente», respondeu ela com um sorriso travesso. «Trata-se de sentir, não de saber». E assim, sob o céu azul de São Paulo, rodeado por desconhecidos que não se fixavam em seu sobrenome ou conta bancária, Túlio Azevedo, CEO de um dos grupos empresariais mais importantes do país, encontrou-se dançando desajeitadamente ao ritmo de uma sanfona. Sua camisa de linho cara estava amassada, pequenas gotas de suor perolavam sua testa, e descobriu que não conseguia parar de sorrir. A tarde se transformou em noite, e os postes envolvidos em luzes festivas criaram uma atmosfera quase mágica. Sentados na varanda de um bar tradicional, compartilhando uma tábua de queijos e um vinho nacional, conversaram durante horas. Não sobre negócios ou estudos, mas sobre sonhos, medos, lembranças. Túlio lhe contou sobre sua infância em um bairro operário de Santos, sobre seu pai consertando navios no porto, sobre como havia lutado para afastar-se daquele mundo de restrições e privações. «E conseguiu?» perguntou Maiara, seu olhar penetrante sob a luz tênue. «Encontrou o que buscava?» A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão devastadora, ficou suspensa entre eles. Túlio olhou suas próprias mãos, impecavelmente cuidadas, tão diferentes das de seu pai. «Construiu o que acreditava precisar», respondeu finalmente. «Não é a mesma coisa». Ao despedir-se, a eletricidade entre eles era quase palpável. Túlio inclinou-se, talvez para beijá-la, talvez só para sussurrar algo. Maiara conteve a respiração, mas no último momento ele se deteve, como se um muro invisível tivesse aparecido entre ambos. «Boa noite, Maiara», disse com uma formalidade que contrastava com a intimidade compartilhada durante o serão. «Boa noite, Túlio», respondeu ela, compreendendo instintivamente sua retirada, respeitando as barreiras que ele ainda precisava manter. O que nenhum dos dois sabia enquanto regressavam a seus respectivos mundos era que aquela noite havia ficado documentada. Um blogueiro de fofocas empresariais, sempre em busca de exclusivas sobre os poderosos, havia captado várias fotografias de Túlio dançando na festa, rindo com abandono, olhando para Maiara de uma forma que contradizia por completo sua imagem pública de executivo implacável. A tempestade se aproximava, embora o céu de São Paulo nunca tivesse parecido tão limpo e cheio de estrelas. A sala de reuniões do 42º andar vibrava com uma tensão palpável. As vistas panorâmicas de São Paulo contrastavam com a atmosfera claustrofóbica que reinava no interior. 7 homens e 2 mulheres, todos vestidos em tons escuros, rodeavam a longa mesa de madeira de jacarandá. À frente de Túlio, um tablet mostrava as fotografias que haviam aparecido naquela manhã no blog Elite Exposta. Ele dançando na festa de São João, com a camisa amassada, rindo como um colegial, olhando para Maiara com uma intensidade impossível de mal interpretar. Magnata em crise, CEO bilionário visto em bairro boêmio em comportamento errático, dizia a manchete. As ações caíram 3 pontos desde a abertura,
informou Débora Mendonça, diretora financeira, sua voz clinicamente neutra. Os rumores sugerem desde um colapso nervoso até problemas com drogas. Os japoneses solicitaram uma teleconferência urgente sobre a fusão. Você se importaria de nos explicar que diabos estava fazendo? A pergunta veio de Otávio Braga, membro mais antigo do conselho, um homem que lembrava a Túlio quando ele ainda era um jovem ambicioso, disposto a qualquer coisa para ascender. Túlio observou os rostos ao seu redor. Pessoas com quem havia trabalhado durante anos, alguns até considerados amigos. Agora o olhavam como se fosse um ativo defeituoso, algo a reparar ou descartar conforme conviesse à empresa. Estava tomando ar, respondeu com uma calma que não sentia. Última vez que verifiquei os estatutos, dançar não figurava entre as atividades proibidas para um CEO. Não é a dança, Túlio, interveio Débora com um tom mais conciliador. É o contexto, é a imagem, é essa mulher. A forma como pronunciou mulher fez o sangue de Túlio ferver, como se Maiara fosse algum tipo de objeto contaminante, uma ameaça à asepsia de seu mundo corporativo. Esta imagem não corresponde aos valores de solidez e confiança que vendemos aos nossos acionistas, continuou Otávio. Construímos uma reputação durante décadas. Não podemos permitir que distrações pessoais a comprometam. A reunião se estendeu por 3 horas. Estratégias de contenção de danos, comunicados à imprensa, reorganização temporária de responsabilidades. Mas a mensagem subjacente era clara. Ou Túlio voltava a ser o empresário frio e calculista de sempre, ou perderia o controle da empresa que havia construído do zero. Ao finalizar, Otávio o reteve um momento a sós. Todos cometemos erros, filho, disse com uma familiaridade que soava falsa. Uma aventura com a garota errada, um momento de fraqueza. Nós entendemos. Mas você precisa cortar isso pela raiz. Deslizou um cartão sobre a mesa. Isadora Camargo, Relações Públicas. Solteira, família respeitável, MBA em Harvard. Perfeita para acompanhá-lo ao evento da fundação na próxima semana. Discreta, compreende como funciona este mundo. O tipo de mulher que você precisa ao seu lado neste momento. Túlio pegou o cartão mecanicamente, uma náusea crescendo em seu estômago. Não disse nada enquanto Otávio saía, deixando-o sozinho com vistas para uma cidade que nunca lhe havia parecido tão distante e alheia. Nessa mesma tarde, redigiu uma mensagem breve e a enviou ao telefone de Maiara. As circunstâncias mudaram. Você deve seguir adiante com sua vida. Trocou seu número imediatamente depois, instruiu o porteiro de seu edifício a não aceitar entregas da padaria e submergiu no trabalho até a exaustão. Durante 3 semanas, Túlio se converteu na versão mais implacável de si mesmo. Fechou negociações agressivas, reestruturou departamentos inteiros sem piscar ante as demissões. Assistiu a eventos sociais com Isadora Camargo a seu braço, sorrindo para as câmeras com a vacuidade perfeita que se esperava dele. As ações se recuperaram. Os japoneses assinaram a fusão. O conselho expressou sua satisfação por seu retorno à normalidade. Mas as noites eram insuportáveis. No silêncio de sua cobertura no Jardim Europa, o vazio o engolia. Encontrava-se na varanda, olhando para a Vila Madalena, perguntando-se se Maiara continuaria cantando enquanto plantava flores, se ainda despertaria de madrugada para amassar pão, se pensaria nele com raiva ou simplesmente teria virado a página. A decisão havia sido clara e racional. Havia escolhido o império que construiu com sangue, suor e anos de sacrifícios. Era o lógico, o sensato, o esperado. Então, por que cada manhã ao despertar, sentia que havia perdido algo infinitamente mais valioso que tudo o que supostamente havia salvado? O pequeno apartamento sobre a padaria cheirava a fermento e café recém-feito. Maiara terminava de se vestir apressadamente, consciente de que já chegava atrasada à sua aula de farmacologia. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de mudanças, tanto externas quanto internas. O silêncio de Túlio havia doído mais do que ela estava disposta a admitir, mesmo para si mesma. Sua mensagem sucinta, sem explicações, havia sido como uma porta fechando-se em sua cara. Durante dias, esperou algo mais, uma ligação, uma visita,
qualquer indício de que o que haviam compartilhado significava algo, mas só encontrou silêncio. Um silêncio que se estendia como uma sombra sobre as lembranças de risos compartilhados sob as luzes da festa. Maiara não era ingênua. Havia crescido vendo o realismo cru da vida rural, onde não havia espaço para fantasias românticas. Compreendia a diferença abismal entre seus mundos, a impossibilidade prática de qualquer futuro comum. Mas o que não podia aceitar era a forma, a frieza calculada, o desaparecimento sem rastro, como se ela fosse um erro a apagar da história. Outra vez sonhando acordada, a menina. A voz de seu Juraci a trouxe de volta ao presente, enquanto descia as escadas para a padaria. Os livros não se estudam sozinhos. Maiara sorriu para o ancião, que amassava pão na parte de trás com movimentos cada vez mais lentos, porém precisos. Sua saúde havia piorado notavelmente nas últimas semanas. Ataques de tosse mais frequentes, pausas para recuperar o fôlego, olhos lacrimejantes que lutavam para manter-se focados. Me desculpe, seu Juraci. Ontem estudei até tarde e estou com a cabeça em outro lugar. O homem a olhou com aquela mistura de ternura e preocupação que havia desenvolvido para com ela. Não é só o estudo, não é? É aquele homem do terno caro. Maiara ficou tensa. Não havia contado a ninguém sobre Túlio, sobre a verdadeira origem de sua estadia em São Paulo. Mas seu Juraci possuía essa sabedoria que vem de décadas observando a vida atrás de um balcão. Os ricos são como o pão de forma industrial, filosofou o ancião, apalpando a massa com seus dedos experientes. Perfeitos por fora, mas sem substância verdadeira. Não têm sabor porque nunca tiveram tempo de fermentar naturalmente, de desenvolver caráter. Ele não é assim, defendeu Maiara automaticamente, surpreendendo a si mesma. É complicado. Todos somos complicados, filha. A diferença é que alguns escolhemos enfrentar essa complexidade e outros fogem dela. As palavras ficaram flutuando entre eles enquanto Maiara se apressava a sair. Ao chegar à porta, seu Juraci acrescentou: às vezes o pão precisa de tempo para encontrar sua forma verdadeira. As pessoas também. Naquela manhã, enquanto caminhava para a universidade, Maiara experimentou uma estranha sensação de transição. Pela primeira vez desde sua chegada a São Paulo, sentia que seus passos tinham um propósito completamente próprio, não definido pela ajuda de outros ou por expectativas alheias. A dor continuava ali, como uma pedra no sapato, mas já não a paralisava. Na faculdade, as aulas práticas de enfermagem a absorveram por completo. Havia descoberto que tinha um talento natural para conectar-se com os pacientes, uma empatia que transcendia a técnica aprendida. Seus professores haviam começado a notá-la, a mencioná-la como exemplo. Você tem mãos de curandeira, havia-lhe dito uma enfermeira veterana durante os estágios no hospital universitário. A noite caiu sobre São Paulo, enquanto Maiara regressava à Vila Madalena, seus braços carregados com livros emprestados da biblioteca. As ruas fervilhavam com a vida noturna típica do bairro. Estudantes compartilhando cervejas baratas, músicos de rua, vizinhos conversando das varandas. Ao dobrar a esquina em direção à padaria, notou algo incomum. As luzes estavam acesas, apesar de ser hora de fechar, e uma ambulância estava estacionada em frente à entrada. Seu coração deu um salto enquanto corria os últimos metros. Dentro, encontrou seu Juraci estendido no chão, um paramédico verificando seus sinais vitais, enquanto o outro preparava uma maca. O rosto do ancião estava acinzentado, seus lábios ligeiramente azulados, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la. Menina, sussurrou com voz fraca. Não fale, senhor, ordenou um dos paramédicos. Precisamos levá-lo imediatamente ao hospital. O que aconteceu? Perguntou Maiara, deixando cair seus livros para ajoelhar-se junto ao ancião. Colapso cardiorrespiratório, respondeu o paramédico. Você é parente? Sou... Maiara hesitou. Sua ajudante. Ele não tem família aqui. Iracema, murmurou seu Juraci. Minha filha em Florianópolis. O número dela está na caderneta junto ao telefone. Enquanto subiam seu Juraci na ambulância, Maiara tomou uma decisão instantânea. Vou com ele, declarou subindo junto à maca. Ele não pode ficar sozinho. Durante o trajeto ao hospital,
segurou a mão trêmula do ancião, observando como a máscara de oxigênio embaçava com sua respiração irregular. Uma onda de determinação a invadiu. Não permitiria que este homem bom, que lhe havia dado tanto em tão pouco tempo, enfrentasse isso na solidão. Na sala de espera asséptica e fria do hospital, enquanto seu Juraci era submetido a exames, Maiara encontrou o número de Iracema e realizou a ligação mais difícil de sua vida. A voz do outro lado soava similar à do ancião, mas com uma dureza que evidenciava anos de separação física e emocional. "Quem é você exatamente?" perguntou Iracema depois que Maiara lhe explicou a situação. "E por que meu pai confia tanto em uma desconhecida?" "Sou apenas alguém que aprecia o que seu pai representa", respondeu Maiara com uma honestidade que desarmou a mulher. "Alguém que entende o valor de manter vivas as tradições que nos fazem humanos." Houve um longo silêncio antes que Iracema falasse novamente. "Pegarei o primeiro voo amanhã. Enquanto isso, cuide dele, por favor." Naquela noite, sentada junto à cama de hospital, onde seu Juraci dormia conectado a monitores e sondas, Maiara compreendeu algo fundamental. A verdadeira dor não era perder alguém como Túlio, alguém que escolhia afastar-se. A verdadeira dor era o medo de perder aqueles que escolhem ficar, aqueles que constroem contigo algo autêntico e duradouro. E nessa compreensão encontrou, paradoxalmente, a força para começar a sarar. O inverno paulistano avançava com uma beleza agridoce. As árvores do Ibirapuera exibiam seu esplendor verdejante. Os terraços se enchiam de vida, e o ar cheirava a promessas e novos começos. Mas para Maiara, os dias transcorriam em uma rotina exaustiva entre o hospital, a universidade e a padaria. O diagnóstico de seu Juraci havia sido devastador. Insuficiência cardíaca avançada, complicada por anos de exposição à farinha e ao calor dos fornos. Os médicos haviam sido francos. Não haveria recuperação completa, apenas uma deterioração gradual que podiam tentar retardar com medicação e mudanças radicais em seu estilo de vida. "Basicamente estão me dizendo para esquecer de amassar", havia resumido o ancião com um sorriso triste, suas mãos inquietas sobre o lençol do hospital. Um padeiro que não pode tocar a farinha é como um pianista sem dedos. Iracema havia chegado no dia seguinte, uma mulher de 50 anos com o rosto marcado por rugas de expressão e uma atitude prática que mal escondia sua preocupação. O encontro entre pai e filha havia sido desconfortável no início, décadas de distância criando um abismo difícil de cruzar. "Você sempre disse que eu voltaria rastejando quando fracassasse na cidade grande", havia dito Iracema, com uma mistura de censura e humor. "E veja só, tenho que voltar porque é você quem está se despedaçando." Seu Juraci havia sorrido, estendendo uma mão para ela. "No final, o que importa é que você voltou." Durante os 10 dias que seu Juraci permaneceu hospitalizado, Maiara e Iracema desenvolveram uma aliança improvável. A mulher mais velha, inicialmente cética sobre a mineira que havia se tornado a confidente de seu pai, logo reconheceu nela uma determinação e honestidade que não podia ignorar. "Você manteve a padaria aberta sozinha", observou uma tarde, enquanto compartilhavam um café na cantina do hospital. "Como conseguiu com seus estudos?" Maiara deu de ombros. "Contratei temporariamente um aposentado do bairro para atender enquanto estou na aula. Acordo mais cedo para deixar a massa preparada." "Não é tão complicado." Iracema a estudou com um olhar penetrante. "Por que você se esforça tanto por um negócio que nem sequer é seu?" A pergunta ficou suspensa entre elas, carregada de implicações. Maiara sustentou o olhar da mulher. "Porque representa algo que está se perdendo", respondeu finalmente. "Um lugar onde as pessoas não são apenas clientes, mas vizinhos com nomes e vidas. Um ofício que conecta gerações." Fez uma pausa. "E por que seu pai me deu uma oportunidade quando eu precisava? Devo a ele o mesmo." Algo mudou na expressão de Iracema, como se estivesse reavaliando completamente suas suposições sobre Maiara. Na noite anterior à alta de seu Juraci, Iracema convidou Maiara para jantar em um pequeno restaurante próximo ao hospital. Entre pratos de virado à paulista, a mulher compartilhou sua história.
Como havia fugido de um casamento arranjado 30 anos atrás, trabalhado como faxineira em escritórios durante a noite enquanto estudava contabilidade durante o dia e eventualmente construído sua própria empresa de consultoria em Florianópolis. Sabe qual foi meu maior erro? Disse, suas mãos calejadas segurando uma xícara de café. Foi acreditar que precisava de permissão de alguém para ser feliz. Do mundo, do meu pai, da sociedade. Você tem algo que eu levei décadas para desenvolver. A coragem de ser autêntica. Não perca isso por ninguém, nem mesmo por ele. Maiara a olhou surpresa. Quem? O homem por quem você chorava quando meu pai desmaiou. Iracema sorriu diante da expressão de Maiara. Sou contadora, menina. Observo detalhes. Seus olhos estão tristes quando acha que ninguém está olhando. Antes que Maiara pudesse responder, Iracema continuou. Tenho uma proposta para você. Minha vida está em Florianópolis. Minha empresa, meu apartamento, meu companheiro. Não posso ficar em São Paulo indefinidamente, e meu pai não pode continuar trabalhando na padaria. Fez uma pausa. Preciso de alguém que administre o negócio, alguém em quem meu pai confie. Você poderia viver no apartamento sobre a loja, sem aluguel, e pagarei seus estudos de enfermagem. Em troca, você manterá viva a padaria dos Almeida, pelo menos até terminar o curso. A proposta deixou Maiara sem palavras. Era uma oportunidade que não havia imaginado, uma reviravolta do destino que resolvia de uma vez suas preocupações mais imediatas. Por que você faria algo assim por mim? Perguntou finalmente. Iracema tomou um gole de café antes de responder. Porque vejo em você o que eu precisei e nunca encontrei. Alguém que acreditasse no meu potencial quando tudo parecia impossível. Seus olhos umedeceram-se ligeiramente. E porque nunca vi meu pai olhar para ninguém como olha para você. Como se você tivesse devolvido o propósito aos seus dias. 2 semanas depois, Maiara se mudava para o pequeno, mas acolhedor apartamento sobre a padaria. A transição foi vertiginosa. De repente, tinha responsabilidades que nunca teria imaginado aos 21 anos. Administrar fornecedores, controlar inventários, supervisionar 2 funcionários mais velhos que ela, tudo enquanto continuava seus estudos de enfermagem. As primeiras semanas foram um desafio constante. O forno antigo quebrou e ela teve que negociar um empréstimo para substituí-lo, uma experiência aterrorizante para alguém que havia crescido sem conta bancária. 2 funcionários renunciaram porque não queriam trabalhar para uma menina sem experiência. Um fornecedor tentou enganá-la, cobrando o dobro do preço habitual, presumindo que ela não saberia a diferença. Mas Maiara era filha de cafeicultores mineiros. A tenacidade corria por suas veias como uma herança ancestral. Pediu ajuda aos clientes antigos que compartilharam conhecimento sobre o negócio. Levantava-se ainda mais cedo para aprender as receitas secretas nas anotações deixadas por seu Juraci. Chorou de frustração várias vezes, mas sempre enxugava as lágrimas e continuava. A vulnerabilidade que antes parecia uma fraqueza converteu-se em sua maior aliada. As pessoas queriam ajudá-la, porque sua autenticidade era rara e valiosa. Os vizinhos começaram a passar não só para comprar pão, mas para oferecer conselhos, compartilhar contatos, inclusive para dar uma mão quando necessário. Uma manhã de julho, enquanto preparava uma fornada especial de pães de leite para a festa de aniversário de uma criança do bairro, Maiara percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida, não estava simplesmente sobrevivendo ou adaptando-se às circunstâncias impostas. Estava construindo algo próprio, algo que refletia seus valores e sua visão de mundo. E, curiosamente, embora a lembrança de Túlio ainda doesse em algum canto de seu coração, já não dominava seus pensamentos. Havia se convertido em uma lição, não em uma ferida aberta. O que não sabia Maiara, enquanto trabalhava com as mãos cobertas de farinha e uma nova confiança em seu passo, era que o destino estava preparando um reencontro que sacudiria os alicerces de tudo o que acreditava ter compreendido sobre si mesma e sobre o homem que havia escolhido desaparecer de sua vida. O espelho do banheiro refletia um Túlio diferente do de uns meses atrás. Superficialmente, tudo parecia igual. O mesmo corte de cabelo perfeitamente executado, a mesma mandíbula bem barbeada, os mesmos olhos cinzentos que tanto impressionavam em reuniões de negócios. Mas havia algo mais,
algo que não podia identificar claramente, mas que sentia como uma rachadura interna, expandindo-se dia após dia. Os negócios iam melhor que nunca. A fusão com os japoneses havia duplicado o valor de suas ações. A imprensa especializada o elogiava por seu retorno triunfal, após alguns meses de aparente instabilidade. Até o conselho, tão crítico antes, agora o tratava com renovado respeito. Tinha tudo o que sempre havia perseguido e, no entanto, nunca se havia sentido tão vazio. As noites eram as piores. No silêncio de sua cobertura, sem o ruído constante de ligações e reuniões para distraí-lo, as lembranças o assaltavam sem piedade. Maiara dançando descalça na festa de São João. Maiara plantando flores em latas oxidadas. Maiara olhando-o como se realmente o visse. Não o CEO, não o homem de negócios, mas o ser humano por trás das armaduras. Havia tentado afogar essas lembranças em trabalho, em relações superficiais com mulheres que se moviam em seu mesmo círculo, inclusive na caridade calculada que tanto impressionava os acionistas. Nada funcionava. A ausência de Maiara havia criado um espaço que nada parecia capaz de preencher. Nessa manhã tinha programada uma reunião crucial. O grupo ia adquirir uma empresa familiar de distribuição alimentar com décadas de história. Uma operação relativamente pequena para seus padrões, mas estrategicamente importante para expandir-se ao setor de produtos orgânicos. As análises financeiras eram claras: comprar a empresa, desmantelar sua estrutura ineficiente, conservar apenas as rotas de distribuição e a carteira de clientes. Máxima rentabilidade, mínimo risco. Enquanto revisava os documentos na sala de reuniões do Hotel Tivoli Mofarrege, esperando os representantes da família, Túlio se encontrou pensando nas pessoas por trás daqueles números. Trabalhadores que perderiam seus empregos, fornecedores pequenos que dependiam de relações estabelecidas durante gerações, comunidades inteiras cuja economia se veria afetada. São apenas danos colaterais, teria dito sem pestanejar alguns meses atrás. O mercado é eficiência, não sentimentalismo. Os representantes chegaram pontualmente. Um homem mais velho, que evidentemente havia fundado a empresa, acompanhado por quem parecia ser seu filho. Ambos vestiam ternos que haviam conhecido tempos melhores, mas suas costas estavam eretas e seus apertos de mão eram firmes. Senhor Ribeiro, obrigado por nos receber, começou o ancião. Como explicamos por telefone, a situação é complicada. Minha esposa precisa de um tratamento especializado, que só oferecem nos Estados Unidos, e os bancos nos negaram mais crédito. Vender é nossa última opção. Túlio assentiu, evitando conectar-se emocionalmente. Profissionalismo acima de tudo. O encontro seguiu seu curso previsto. Apresentação de números, discussão de termos, esclarecimento de dúvidas técnicas. Até que o filho mencionou algo que captou sua atenção. A única coisa que pedimos é alguma garantia para nossos funcionários. Muitos estão conosco a vida toda. Entendo sua preocupação, mas não posso oferecer garantias que comprometam a liberdade operacional pós-aquisição, respondeu Túlio automaticamente, repetindo a fórmula que havia utilizado centenas de vezes. O ancião, que havia permanecido calado durante a última parte da conversa, interveio então com voz cansada, mas firme. Meu pai começou esta empresa vendendo verduras com uma carroça puxada por burros. Eu a transformei na rede de distribuição mais respeitada da região. Meu filho incorporou tecnologia e ampliou mercados. 3 gerações construindo algo que importa. Seus olhos, surpreendentemente claros para sua idade, fixaram-se em Túlio. O dinheiro se gasta, Sr. Azevedo. O que permanece é o que você constrói para os outros, não só para si mesmo. Algo ressoou profundamente em Túlio, como se aquelas palavras tivessem golpeado uma corda escondida em seu interior. De repente viu toda a sua vida a partir de uma perspectiva diferente, como se momentaneamente tivesse saído de si mesmo para observar-se de fora. O que estava construindo realmente? Números em uma conta bancária? Um império que eventualmente desmoronaria como todos os impérios? Era isso o que queria que definisse seu legado? A voz saiu de seus lábios antes que pudesse controlá-la. Não, não vamos fazer isso. A sala ficou em silêncio.
Os executivos que o acompanhavam trocaram olhares confusos. O pai e o filho à sua frente pareciam igualmente desconcertados. Perdão? Perguntou um de seus assessores. Não vamos comprar para desmantelar, clarificou Túlio, uma estranha calma apoderando-se dele. Vamos reestruturar conservando o núcleo operacional e o pessoal-chave. Buscaremos sinergias reais, não só extração de valor a curto prazo. O que se seguiu foi um caos controlado. Seus assessores tentaram intervir, sugerindo um recesso para reconsiderar estratégias. Túlio manteve-se firme, redefinindo os termos da aquisição no ato, propondo uma estrutura que permitiria à família manter certa participação e controle sobre aspectos críticos da operação. Ao terminar a reunião, o ancião aproximou-se enquanto todos recolhiam seus documentos. Não sei o que o fez mudar de opinião, mas obrigado. Túlio sorriu, o primeiro sorriso genuíno em meses. Digamos que alguém me ensinou a diferença entre o pão industrial e o artesanal. A rebelião teve consequências imediatas. 3 de seus principais assessores apresentaram sua demissão. Alguns investidores ameaçaram com ações legais e rumores de que estava perdendo o controle se espalharam rapidamente no mercado. O conselho convocou uma reunião de emergência para o dia seguinte. Nessa noite, em seu apartamento silencioso e minimalista, Túlio tomou uma decisão. Fosse qual fosse o resultado da reunião com o conselho, precisava encontrar Maiara. Não para salvá-la. Havia compreendido que ela nunca precisou ser salva, mas para pedir-lhe a oportunidade de explicar-se, de mostrar-lhe que estava tentando ser o homem que viu nele durante aqueles breves momentos compartilhados. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem insônia, apenas um sono reparador que lhe deu a clareza que tanto necessitava. Na manhã seguinte, o enfrentamento com o conselho foi brutal, mas libertador. Não se desculpou por suas decisões, não tentou justificar-se com argumentos financeiros, simplesmente expôs sua nova visão para a companhia, um equilíbrio entre rentabilidade e responsabilidade, entre crescimento e sustentabilidade. Se não estão de acordo com esta direção, podem exercer seu direito de substituir-me, concluiu sem rastro da ansiedade que teria sentido meses atrás ante tal possibilidade. Mas enquanto for CEO, este é o rumo que tomaremos. A votação foi apertada, mas surpreendentemente manteve sua posição. Alguns membros do conselho, especialmente os mais jovens, viam potencial nesta nova aproximação, mais alinhada com as tendências emergentes de investimento responsável. Outros simplesmente calcularam que uma mudança de liderança naquele momento seria mais custosa que adaptar-se. Ao sair da sala de reuniões, Túlio tinha uma só coisa em mente: encontrar Maiara. Mas quando chegou à Vila Madalena, descobriu algo que gelou seu sangue. A pensão estava vazia. Segundo os vizinhos, Maiara havia se mudado há semanas, mas ninguém sabia exatamente para onde. O pânico que sentiu foi devastador. A mesma sensação de afogamento que experimentou anos atrás, quando perdeu quem acreditava amar, ou pensava que amava, até conhecê-la. O que se seguiu foram semanas de busca frenética. Contratou investigadores, visitou pessoalmente cada hospital e universidade de São Paulo, percorreu todas as padarias do centro histórico e arredores. Suas reuniões empresariais eram constantemente interrompidas por ligações que atendia com esperança e terminava com frustração. A ironia não passou despercebida. O homem que construiu um império baseado em controle total e planejamento meticuloso agora estava completamente à mercê do acaso, esperando um sinal, uma pista, qualquer coisa que o levasse até Maiara. Finalmente, um raio de esperança. Um de seus investigadores descobriu que Maiara havia atualizado seu endereço nos registros da Universidade de São Paulo. O novo endereço correspondia a um apartamento sobre uma padaria tradicional no coração da Vila Madalena. Era muito cedo quando Túlio chegou em frente ao estabelecimento, as primeiras luzes do amanhecer apenas iluminando as ruas desertas. Através do vidro, pôde vê-la, trabalhando concentrada, coberta de farinha até os cotovelos, o cabelo preso descuidadamente, dirigindo com naturalidade 2 ajudantes mais velhos que claramente a respeitavam. Ficou ali quase 1 hora,
simplesmente observando. Observando-a trabalhar, interagir, mover-se com a graça e segurança de alguém que encontrou seu lugar no mundo. E finalmente compreendeu. Ela nunca havia precisado dele para ser resgatada. Nunca precisou. Era, e sempre foi, a pessoa mais forte que havia conhecido. A sala de reuniões do 42º andar havia sido o cenário de inumeráveis batalhas corporativas durante a carreira de Túlio. Havia negociado aquisições hostis, demissões em massa e reestruturações dolorosas sem que seu pulso se alterasse. Mas hoje, enquanto enfrentava os membros do conselho, sentia o coração batendo com força contra suas costelas, como um lembrete físico de que, sob os ternos feitos sob medida e os números de negócios, continuava sendo humano. Entendo suas preocupações, disse com uma calma que não sentia. Mas minha posição é firme. A compra da distribuidora Ribeiro será feita sob os novos termos que propus, ou não será feita. Débora Mendonça, diretora financeira e até então sua mais firme aliada, olhava-o como se tivesse perdido completamente a razão. Túlio, os números não se encaixam com sua nova proposta. Manter essa estrutura operacional e garantir os empregos reduz a margem de lucro a menos de 8%. Nenhum investidor racional aceitará isso. Nem todos os benefícios podem ser expressos em porcentagens, respondeu Túlio, surpreendendo até a si mesmo com seu argumento. A boa vontade gerada, a experiência acumulada desses funcionários, as relações com fornecedores locais, são ativos que não aparecem em nossas planilhas, mas têm um valor real. Um murmúrio percorreu a mesa. Para muitos dos presentes, este discurso beirava a heresia corporativa. Se queremos discutir isso como uma decisão de relações públicas ou responsabilidade social corporativa, podemos analisá-lo, interveio Otávio Braga com tom condescendente. Mas não o apresente como uma estratégia financeira viável, porque simplesmente não é. Túlio olhou pela janela panorâmica para a cidade que se estendia sob eles. São Paulo fervilhava de vida, pessoas reais com sonhos, medos e necessidades, não simples estatísticas em relatórios trimestrais. Durante anos havia operado como se existissem duas realidades separadas: o mundo empresarial com suas próprias regras e o mundo real onde as decisões tomadas em salas como esta impactavam vidas concretas. E se estivermos equivocados? Propôs finalmente, virando-se para enfrentar seus colegas. E se o modelo que seguimos durante décadas já não for sustentável? O mundo está mudando. Os consumidores, especialmente os jovens, exigem mais das empresas que simples produtos. Querem autenticidade, responsabilidade e propósito. Fez uma pausa. Não deveríamos ao menos considerar que existe outra forma de fazer negócios? Uma que não nos obrigue a escolher entre sermos bem-sucedidos e sermos humanos. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de tensão. Finalmente, um dos membros mais jovens do conselho, Murilo Santos, falou: Túlio pode ter razão. Minha equipe tem estudado as tendências emergentes em investimento de impacto. Há dados que sugerem que as empresas com práticas sustentáveis e políticas trabalhistas progressistas têm melhor desempenho a longo prazo, ainda que sacrifiquem algo de rentabilidade imediata. Investimento de impacto? Bufou Otávio. E agora somos uma ONG? Este tipo de idealismo é o que destrói empresas sólidas. Não é idealismo, é adaptação, replicou Túlio com firmeza. Ou evoluímos ou nos tornamos irrelevantes. E prefiro liderar essa evolução antes que resistir a ela. A discussão se prolongou durante horas, com argumentos técnicos, filosóficos e até pessoais cruzando a mesa. Ao final, chegou-se a um acordo de compromisso. A aquisição da distribuidora Ribeiro seria realizada sob os novos termos propostos por Túlio, mas como um projeto piloto, que seria avaliado estritamente durante os próximos 18 meses. Ao sair da reunião, exausto mas estranhamente energizado, Túlio encontrou Débora esperando-o no corredor. Não sei o que aconteceu com você nesses meses, disse ela, estudando seu rosto, como se buscasse sinais de doença. Mas tenho que reconhecer que há algo diferente em você. Algo autêntico. Túlio sorriu, lembrando-se inconscientemente da palavra que Maiara havia usado para descrever o pão de seu Juraci. Autêntico, com caráter, desenvolvido naturalmente.
Digamos que estou tentando fazer com que meu interior coincida melhor com meu exterior, respondeu simplesmente. Bem, isso vai te custar caro, advertiu Débora, mas sem hostilidade. Otávio e sua facção já estão conspirando para destituí-lo na próxima Assembleia de Acionistas. Eu sei, e estou preparado para essa possibilidade. O mais surpreendente era que realmente estava. Pela primeira vez em sua carreira, a perspectiva de perder sua posição não lhe produzia pânico. Durante anos, havia definido seu valor como pessoa exclusivamente através de seu sucesso profissional. Agora compreendia que existiam outras formas de medir uma vida bem vivida. Naquela tarde, enquanto seu motorista o levava através do trânsito paulistano, Túlio tomou uma decisão. Cancelaria seus compromissos do dia seguinte e dedicaria todo o seu tempo a encontrar Maiara. Tinha que explicar, tinha que tentar reparar o que havia quebrado com sua covardia. Mas primeiro, precisava de um gesto, algo que demonstrasse que realmente havia mudado, que estava disposto a colocar suas ações onde antes só havia palavras. Em seu apartamento, passou horas frente ao computador, pesquisando, planejando, calculando possibilidades. Quando finalmente se deitou, já passada a meia-noite, tinha clara sua próxima jogada. Na manhã seguinte, seu primeiro ato oficial como CEO foi anunciar a criação de um fundo de bolsas para estudantes de enfermagem de ambientes rurais desfavorecidos, com ênfase especial no estado de Minas Gerais. O fundo levaria o nome de sua mãe, uma mulher que havia trabalhado como faxineira para que ele pudesse estudar nas melhores escolas. Depois, cancelou todas as suas reuniões e dirigiu-se pessoalmente à Universidade de São Paulo. Após horas de insistência e usando toda a sua influência, conseguiu que alguém na administração lhe confirmasse o que suspeitava. Maiara havia atualizado seu endereço. Vivia agora sobre uma padaria tradicional na Vila Madalena. O coração lhe deu um salto. A padaria do seu Juraci. Claro, o lugar onde a havia visto trabalhar com tanta paixão, onde parecia pertencer de forma tão natural. Mas quando finalmente chegou frente ao estabelecimento, o medo o paralisou. Com que direito irrompia novamente em sua vida? O que podia oferecer-lhe que compensasse seu abandono? E se ela sabiamente o rejeitasse? Durante quase uma hora, observou da calçada oposta como Maiara trabalhava, dirigia, sorria aos clientes. Havia uma nova segurança em seus movimentos, uma autoridade tranquila que não estava ali antes. Parecia feliz, realizada, completa. Sem ele. Estava a ponto de partir, de aceitar que talvez o melhor fosse deixá-la seguir seu caminho, quando ela levantou o olhar e o viu. Seus olhares se cruzaram através do vidro e do burburinho matinal da rua. O mundo pareceu deter-se por um instante, o ruído do tráfego desvanecendo-se em segundo plano. Com o coração martelando em seu peito, Túlio cruzou a rua e empurrou a porta, fazendo soar a sineta que pendia sobre ela. O aroma a pão recém-assado o envolveu, transportando-o brevemente à sua infância, à padaria de bairro, onde sua mãe comprava o pão depois de seus turnos de limpeza. Maiara estava paralisada atrás do balcão, farinha na bochecha, avental manchado, mãos cobertas de massa. E ele, em seu terno perfeito, cabelo impecável, mas com olheiras profundas e uma vulnerabilidade nos olhos que nunca antes havia permitido mostrar. Fui um idiota, foram suas primeiras palavras. Sem desculpas elaboradas, sem explicações ensaiadas. Apenas a verdade crua e simples. A vida corporativa de Túlio havia dado uma guinada radical nas semanas posteriores a seu confronto com o conselho. Cada dia trazia novos desafios, críticas apenas veladas, e a constante sensação de estar caminhando na corda bamba. No entanto, nada disso o preocupava tanto quanto a busca por Maiara, que se havia convertido em uma obsessão crescente. O investigador que havia contratado, um ex-policial chamado Sampaio com rosto impassível e métodos discretos, mas eficazes, apresentava-lhe relatórios diários que, invariavelmente, terminavam em becos sem saída. A pensão onde Maiara havia vivido já tinha novos inquilinos que não sabiam nada sobre a ocupante anterior.
Na universidade, a administração se negava a proporcionar informação pessoal dos estudantes sem uma ordem judicial. Isto seria mais fácil se o senhor me explicasse por que a procura, comentou Sampaio durante uma de suas reuniões, estudando Túlio com o olhar avaliador de quem viu demasiados casos de assédio. Tem certeza de que ela quer ser encontrada? A pergunta o atingiu com força. Tinha direito de irromper novamente na vida de Maiara depois de tê-la abandonado tão abruptamente. Não estaria repetindo o mesmo padrão de impor suas necessidades sobre as dela. Só quero me certificar de que está bem, respondeu finalmente, e pedir-lhe perdão se me permitir. Sampaio assentiu, sem parecer completamente convencido. Há outra opção, Sr. Azevedo. Seu tom era cauteloso. Poderíamos buscar sua família em Minas Gerais. Mencionou que vem de um município cafeicultor. Com esse dado e seu sobrenome, poderíamos localizá-los. Túlio considerou a sugestão por um momento, mas algo dentro dele se rebelou. Envolver a família de Maiara seria uma invasão ainda maior à sua privacidade. Não, sigamos procurando em São Paulo. Tem que haver alguma pista. As semanas se converteram em meses. O inverno chegou à cidade com seu frio matinal, convertendo as manhãs em dias de bruma e orvalho nas calçadas. Túlio havia desenvolvido uma nova rotina. Pelas manhãs trabalhava com uma intensidade renovada, implementando mudanças que desconcertavam muitos na indústria, mas que, surpreendentemente, começavam a atrair um novo tipo de investidores interessados na abordagem sustentável. À tarde, percorria pessoalmente os lugares onde imaginava que Maiara poderia estar. Hospitais universitários onde realizaria estágios, bibliotecas de medicina, inclusive as padarias do centro histórico. Uma tarde particularmente fria, decidiu visitar o mercado municipal, lembrando que Maiara havia mencionado quanto gostava dos mercados tradicionais. Enquanto perambulava entre bancas de frutas frescas e queijos, sentindo-se completamente fora de lugar com seu terno de estilista, escutou uma conversa que captou sua atenção. A padaria do seu Juraci melhorou tanto desde que aquela menina mineira assumiu, comentava uma senhora mais velha à sua companheira. Seus pães de leite são como os de antigamente, quando éramos meninas. Seu Juraci não está mais lá? Perguntou a outra mulher. Teve um problema do coração, coitado. Agora é sua filha Iracema quem leva o negócio, mas deixou a menina no comando. Maiara, acho que se chama. Uma bênção para o bairro, te digo. O coração de Túlio deu um salto. Poderia ser? Tão perto todo este tempo? Sem pensar duas vezes, aproximou-se das mulheres, controlando sua urgência para não assustá-las. Com licença, senhoras. Não pude evitar ouvir. Poderiam me dizer onde fica exatamente a padaria do seu Juraci? As mulheres o olharam com suspeita, avaliando sua aparência demasiado formal, demasiado cara para o contexto. Para que quer saber? Perguntou a mais velha protetora. Não será outro desses especuladores que querem comprar os negócios tradicionais para colocar lojas de celulares, não é? Túlio sorriu, apreciando a lealdade para com Maiara. Não, nada disso. Sou um velho amigo. Faz tempo que não nos vemos e queria surpreendê-la. A mulher mais jovem pareceu abrandar-se. Fica na rua Aspicuelta, perto da Praça Benedito Calixto. Um edifício antigo com varandas de ferro forjado. Não tem erro, sempre a gente fazendo fila pelas manhãs. Obrigado, respondeu Túlio contendo a emoção que ameaçava transbordar. Muito obrigado. Naquela noite mal pôde dormir. Repassava mentalmente o que diria, como explicaria seu comportamento, o que poderia oferecer para compensar o dano causado. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Iria simplesmente como era agora, vulnerável e sem pretensões, e aceitaria o que ela decidisse. Chegou à padaria quando os primeiros raios de sol começavam a iluminar as ruas estreitas da Vila Madalena. O aroma a pão recém-assado invadia a rua, transportando-o brevemente à sua infância. Através do vidro pôde vê-la. Maiara trabalhava concentrada, dirigindo com naturalidade dois ajudantes mais velhos que claramente a respeitavam. Havia farinha em sua bochecha, o cabelo preso descuidadamente em um coque improvisado e uma expressão de serenidade em seu rosto que o deixou sem fôlego.
Durante quase 1 hora, simplesmente observou, incapaz de reunir a coragem para entrar. Via-a interagir com os primeiros clientes do dia, brincar com os funcionários, revisar meticulosamente cada peça antes de colocá-la no balcão, e compreendeu algo fundamental. Ela havia reconstruído sua vida sem ele. Não o havia esperado, não se havia detido. Havia seguido adiante, criando algo bonito e significativo. Com que direito interromperia essa paz recém-encontrada? Estava a ponto de partir, de aceitar que talvez o melhor fosse deixá-la seguir seu caminho, quando ela levantou o olhar e o viu. Seus olhares se cruzaram através do vidro e do burburinho matinal da rua. O mundo pareceu deter-se por um instante, o ruído do tráfego desvanecendo-se em segundo plano. Com o coração martelando em seu peito, Túlio cruzou a rua e empurrou a porta, fazendo soar a sineta que pendia sobre ela. O aroma a pão recém-assado o envolveu completamente. Maiara estava paralisada atrás do balcão, farinha na bochecha, avental manchado, mãos cobertas de massa. E ele, em seu terno perfeito, cabelo impecável, mas com olheiras profundas e uma vulnerabilidade nos olhos que nunca antes havia permitido mostrar. Fui um idiota, foram suas primeiras palavras, sem desculpas elaboradas, sem explicações ensaiadas, apenas a verdade crua e simples. O que aconteceu a seguir não foi um abraço cinematográfico ou uma reconciliação instantânea. Maiara simplesmente apontou para uma cadeira em um canto da padaria e disse: "Sente-se, vou fazer um café." E nessa simplicidade havia perdão, compreensão e a promessa de um novo começo. A padaria estava vazia, os últimos clientes da manhã haviam saído há um tempo, e o aroma persistente a pão recém-assado criava uma atmosfera íntima e reconfortante. Maiara depositou 2 xícaras de café sobre a pequena mesa do canto e sentou-se frente a Túlio, seus olhos estudando-o com uma mistura de curiosidade e cautela. "Você deixou um fio de cabelo branco", observou, apontando para um fino fio prateado na têmpora dele, que contrastava com seu cabelo negro perfeitamente cortado. Túlio passou a mão instintivamente pelo lugar indicado, surpreso. Seu barbeiro teria eliminado qualquer imperfeição visível, mas nas últimas semanas havia cancelado suas consultas de rotina, demasiado absorto em sua busca e nas mudanças dentro de sua empresa. "Acho que tenho estado um pouco distraído", admitiu com um sorriso cansado. Um silêncio estendeu-se entre eles, não de todo incômodo, mas carregado de perguntas não formuladas. Pela primeira vez em sua carreira profissional, Túlio encontrava-se sem um discurso preparado, sem estratégias de negociação, sem uma saída planejada. Só estava ele, emocionalmente nu, esperando um veredicto. "Por que você desapareceu?" perguntou finalmente Maiara, sua voz firme, mas não acusatória. Túlio respirou fundo, procurando as palavras adequadas. "Medo." A simplicidade da resposta surpreendeu até a ele mesmo. "Medo do que você estava despertando em mim. Medo de perder o que havia construído. Medo de não ser suficiente sem todos esses adornos." Maiara assentiu lentamente, como se confirmasse uma suspeita de tempo atrás. "Umas fotos em um blog de fofocas", continuou ele. "Nos viram na festa junina. Meu conselho de administração enlouqueceu. As ações caíram, me deram um ultimato." Fez uma pausa. "E eu escolhi mal." Um funcionário entrou da parte de trás, interrompendo momentaneamente a conversa. Maiara deu-lhe instruções breves sobre a próxima fornada, sua autoridade natural manifesta em cada gesto. Túlio a observava com admiração, apenas dissimulada, reconhecendo que a jovem insegura que havia conhecido meses atrás havia se transformado em uma mulher segura de seu propósito. "O que aconteceu nesses meses?" perguntou quando voltaram a estar sozinhos. "Te procurei por toda parte." Maiara sorriu levemente, um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. "A vida seguiu adiante", respondeu simplesmente. "Seu Juraci adoeceu gravemente. Sua filha Iracema veio de Florianópolis e me ofereceu um acordo. Administrar a padaria em troca de viver aqui em cima e ter meus estudos pagos. Tomou um gole de café. As primeiras semanas foram um inferno. Fornecedores que tentavam me enganar,
funcionários que renunciavam porque não queriam trabalhar para uma menina, equipamentos que quebravam. Chorei mais vezes do que posso contar. Túlio sentiu uma pontada de culpa, imaginando-a enfrentando sozinha todos esses desafios, enquanto ele se escondia atrás de sua covardia. Mas você sobreviveu. Mais que isso, floresceu. Não tinha alternativa, respondeu ela com uma simplicidade que ocultava a enorme força interior que implicava. Minha avó sempre diz que há 2 tipos de pessoas: as que desmoronam sob o peso das dificuldades e as que as usam como degraus para crescer. Acho que descobri a que tipo pertenço. Falaram durante horas. Túlio lhe contou sobre a pressão dos conselheiros, sobre a luta entre o homem que era e o homem que havia construído para sobreviver. Maiara compartilhou seus medos, as noites em que havia questionado se era forte o suficiente. Como aprendeu que a força não consistia em nunca quebrar-se, mas em recompor-se depois. O conselho quer me destituir, confessou Túlio, quando a conversa girou para sua situação atual. Comecei a implementar mudanças que muitos consideram idealistas ou impraticáveis. Investimento em empresas sustentáveis, políticas trabalhistas mais humanas, rejeição a negócios eticamente questionáveis, ainda que sejam rentáveis. Isso te assusta? Perguntou Maiara, estudando seu rosto. O estranho é que não, respondeu ele com uma honestidade que o surpreendeu. Pela primeira vez não estou tomando decisões por medo de perder algo, mas pelo desejo de construir algo que valha a pena. Algo de que possa me orgulhar além de seu valor em bolsa. Maiara estendeu sua mão sobre a mesa e cobriu a dele. Seus dedos, ligeiramente ásperos pelo trabalho com a massa, transmitiam um calor que Túlio havia esquecido que existia. Essa é a verdadeira liberdade, disse ela suavemente. Quando suas decisões nascem do amor e não do medo. A tarde avançava, a luz mudando gradualmente, tingindo a padaria com tons dourados. Os funcionários haviam partido, deixando-os sozinhos com o rumor distante da cidade e o aroma persistente a fermento e canela. Não vim pedir que volte comigo, esclareceu Túlio finalmente. Não tenho direito a isso depois de como te tratei. Só queria que soubesse que sinto muito, que não passa um dia sem que eu pense em você e que, graças a você, estou tentando ser uma versão melhor de mim mesmo. Maiara o observou em silêncio durante um longo tempo, como se buscasse algo em seus olhos, nas linhas de seu rosto, no novo fio branco que decorava sua têmpora. Sabe qual é a parte mais difícil de fazer pão? Perguntou finalmente. Esperar. A fermentação não pode ser apressada. Cada massa tem seu tempo, e se você tenta acelerar o processo, o resultado nunca é bom. Fez uma pausa. Acho que as pessoas somos parecidas. Alguns precisamos de mais tempo para desenvolver nosso verdadeiro sabor, nossa autêntica textura. Túlio compreendeu o que ela estava oferecendo. Não uma promessa, não um perdão completo, mas algo talvez mais valioso. Uma oportunidade, um espaço para demonstrar que sua transformação era genuína e duradoura. Quando finalmente se levantou para partir, Maiara o acompanhou até a porta. O entardecer paulistano banhava a rua com uma luz âmbar, convertendo o ordinário em extraordinário. Venha amanhã se quiser, disse ela, sua voz uma mistura perfeita de cautela e esperança. Estarei fazendo uma fornada especial de pães de leite. Túlio sorriu, lembrando como esses mesmos pães haviam se tornado seu café da manhã favorito durante o breve tempo que haviam compartilhado antes. Estarei aqui, prometeu. Ao afastar-se, sentiu uma leveza que não experimentava desde a infância. Não era a falsa euforia de fechar um negócio milionário ou adquirir um novo símbolo de status. Era a sensação autêntica de ter feito o certo, de ter se mostrado vulnerável e humano, de ter oferecido sua verdade sem expectativas. O que não sabia Túlio, enquanto caminhava pelas ruas cada vez mais escuras de São Paulo, era que Maiara o observava da varanda sobre a padaria, seus olhos brilhando com uma mistura complexa de emoções. O medo seguia ali, a precaução natural de quem foi ferido, mas junto a eles crescia algo mais, uma esperança cautelosa, uma vontade de acreditar em segundas oportunidades, em transformações genuínas. No dia seguinte,
quando a porta da padaria se abrisse novamente, começaria o capítulo mais importante de suas vidas, um que não escreveriam sozinhos, mas juntos, a seu próprio ritmo, respeitando o tempo necessário para que cada um encontrasse sua melhor versão. Um ano depois, a varanda do pequeno apartamento sobre a padaria havia se transformado em um oásis urbano. Vasos de diferentes tamanhos e materiais abrigavam um jardim improvisado. Gerânios intensamente vermelhos, manjericão aromático, alecrim resistente e inclusive um pequeno limoeiro que lutava valentemente contra a poluição paulistana. Maiara regava as plantas com cuidado meticuloso, cantarolando uma canção mineira que sua avó lhe havia ensinado, enquanto o sol da tarde primaveril banhava a cena com uma luz dourada. Do interior do apartamento, Túlio a observava com um sorriso tranquilo. Vestia jeans e uma camisa simples, com as mangas arregaçadas, uma imagem radicalmente diferente do executivo impecável de terno italiano que havia sido durante tantos anos. Sobre a mesa da sala de jantar, plantas e documentos esperavam sua atenção. O projeto da Fundação Pão e Vida, uma iniciativa que haviam criado juntos para resgatar padarias tradicionais em perigo de desaparecimento e convertê-las em centros de formação para jovens de ambientes vulneráveis. O caminho até este momento não havia sido fácil nem rápido. Depois daquele reencontro na padaria, haviam começado um lento processo de reconstrução. Não um relacionamento romântico imediato, mas algo mais fundamental. Uma amizade baseada em honestidade absoluta e respeito mútuo. Túlio havia cumprido sua promessa de aparecer no dia seguinte para provar os pães de leite. E no seguinte. Visitas breves no princípio, conversas cautelosas que gradualmente se transformaram em intercâmbios mais profundos. Ele lhe contava sobre as mudanças que estava implementando em sua empresa, as resistências que enfrentava, as pequenas vitórias. Ela compartilhava seus desafios administrando a padaria, seus progressos na universidade, seus sonhos para o futuro. Um mês depois de seu reencontro, a Assembleia de Acionistas havia votado para destituir Túlio como CEO. A notícia ocupou as manchetes da imprensa econômica. O rebelde das finanças perde seu império. Mas, para surpresa de todos, especialmente de si mesmo, Túlio sentiu-se estranhamente liberado. "Você não está devastado?" havia perguntado Maiara nessa noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho na varanda. "Pensei que estaria", respondeu ele com sinceridade. "Durante 20 anos minha identidade esteve completamente fundida com essa posição. Mas agora..." Observou a cidade que se estendia ante eles, brilhante e vibrante. "Agora sinto que finalmente posso construir algo que realmente me represente." Com sua considerável fortuna pessoal e a experiência acumulada, Túlio havia fundado um fundo de investimento com um enfoque radicalmente diferente: apoiar negócios familiares, artesanais e sustentáveis que preservassem tradições valiosas enquanto se adaptavam ao mundo moderno. A padaria do seu Juraci foi o projeto piloto, recebendo financiamento para modernizar equipamentos e implementar um programa de aprendizes. Para Maiara, este ano havia trazido sua própria evolução. Equilibrando seus estudos de enfermagem, agora no 3º ano com notas sobressalentes, com a administração cada vez mais exitosa da padaria, havia descoberto em si mesma capacidades que nunca imaginou possuir. Seu Juraci, agora residindo em uma casa ensolarada nos arredores com sua filha Iracema, vinha ocasionalmente visitá-la e sempre partia com os olhos úmidos de orgulho. "Minha menina", dizia o ancião, dando tapinhas em sua mão calejada, "você salvou meu legado. Fez o que nem meu próprio sangue pôde fazer. Foi sua confiança que me salvou." Respondia invariavelmente Maiara. "Me deu um propósito quando mais precisava." Quanto a seu relacionamento pessoal, Túlio e Maiara haviam deixado que evoluísse naturalmente, sem pressões nem expectativas. O primeiro beijo chegou 6 meses depois de seu reencontro, uma noite estrelada, depois de um jantar em que celebravam a aprovação municipal para ampliar a padaria. Não foi um momento planejado, apenas o resultado natural de duas pessoas que haviam aprendido a baixar suas defesas e mostrar-se vulneráveis um ao outro.
Haviam decidido manter seus espaços separados, ele em seu apartamento no Jardim Europa, ela no seu sobre a padaria. Não por falta de compromisso, mas por respeito à independência que ambos haviam lutado para construir. Alguns fins de semana, ela o acompanhava à sua casa na Serra da Cantareira, onde Túlio havia descoberto um inesperado talento para a jardinagem. Outros ele ficava no pequeno apartamento da Vila Madalena, despertando antes do amanhecer para ajudar com a primeira fornada do dia. Agora, enquanto Maiara entrava da varanda com as mãos ligeiramente úmidas de regar as plantas, Túlio a recebeu com um beijo suave. A vovó ligou, disse ela, seus olhos brilhando de emoção. Confirmou que virão na próxima semana para a inauguração do centro de formação. Minha mãe está nervosa com a viagem. Nunca saiu de Minas Gerais. E Cauê está super empolgado. Diz que quer aprender a fazer aqueles pães de leite que mandei. Túlio sorriu, lembrando as histórias sobre o irmão caçula de Maiara, o menino que os médicos haviam desenganado e que agora, com 13 anos, mostrava uma vitalidade surpreendente. Eles vão adorar São Paulo, respondeu, abraçando-a pela cintura. Reservei 2 quartos em um hotel perto daqui. Quero que estejam confortáveis, mas que possam vir facilmente à padaria. Maiara apoiou sua cabeça no ombro dele, agradecida pela consideração que sempre mostrava para com sua família, apesar de não tê-los conhecido ainda. Você está nervoso por conhecê-los? Perguntou, estudando seu rosto. Terrivelmente, admitiu ele com uma honestidade que teria sido impensável no Túlio de antes. Sua avó parece uma mulher formidável. Me preocupa não estar à altura das expectativas dela. Você só tem que ser você mesmo. O verdadeiro você, não a versão que criou para sobreviver nesse mundo corporativo. Maiara acariciou sua bochecha, onde o único fio branco havia se multiplicado durante o ano, criando um elegante padrão prateado em suas têmporas. Isso é tudo o que qualquer um pode pedir. Sentaram-se juntos para revisar os planos do centro de formação. O projeto era ambicioso. Converter o local adjacente à padaria em um espaço onde jovens em risco de exclusão pudessem aprender o ofício de padeiro, mas também receber formação em gestão empresarial, marketing digital e outras habilidades necessárias para adaptar tradições centenárias ao mundo contemporâneo. Você pensou no que te comentei? Perguntou Túlio enquanto apontava uma modificação na distribuição dos espaços. Sobre expandir o modelo para outras cidades. Maiara assentiu, reflexiva. Cada dia estou mais convencida de que funciona. Não se trata só de preservar técnicas artesanais, mas de criar comunidade, de oferecer alternativas a jovens que de outra forma ficariam presos em ciclos de precariedade. A primeira expansão poderia ser no seu município, sugeriu ele. Criar oportunidades lá significaria que outras famílias não teriam que se separar como a sua. Os olhos de Maiara brilharam com emoção contida. A ideia de levar algo tão transformador à sua terra natal, de contribuir para revitalizar um lugar que se esvaziava gradualmente enquanto os jovens migravam para as cidades buscando oportunidades, tocava uma fibra profunda nela. Teríamos que adaptar o modelo, refletiu. Lá não seria padaria, mas talvez uma torrefação de café, resgatando técnicas tradicionais de produção. Mas o princípio seria o mesmo. Pão ou café, a essência não muda, respondeu Túlio. Trata-se de valorizar o autêntico, o que requer tempo e cuidado, o que não pode ser acelerado artificialmente sem perder sua alma. Maiara o olhou com um sorriso cúmplice, reconhecendo em suas palavras a metáfora que havia usado meses atrás para descrever sua própria evolução pessoal. Enquanto a tarde dava lugar ao entardecer, saíram novamente à pequena varanda. Abaixo, as ruas da Vila Madalena fervilhavam com sua característica mistura de culturas e sons. Música brasileira de um apartamento vizinho, o aroma de especiarias de um restaurante, conversações em meia dúzia de idiomas diferentes. Às vezes, você imagina como teria sido tudo se não tivesse chovido naquela noite? Perguntou Maiara, entrelaçando seus dedos com os de Túlio. Se eu não tivesse entrado precisamente nesse hotel, se você não estivesse lá naquele momento exato, prefiro pensar que de alguma forma nos teríamos encontrado, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com um romantismo que jamais teria admitido antes. Talvez em circunstâncias diferentes, talvez depois de mais desvios,
mas eventualmente. Maiara sorriu, recordando as palavras que sua avó repetia sempre. Quando duas almas têm algo a aprender uma com a outra, o universo encontra a maneira de reuni-las. O sol começava a se pôr atrás dos edifícios, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Na mesa da varanda, junto aos planos do centro de formação, havia uma pequena caixa de veludo que Túlio havia trazido consigo, esperando o momento adequado. Não continha um anel tradicional, mas algo muito mais significativo para ambos. Uma chave antiga e belamente trabalhada. A chave de uma casa centenária em um pequeno município de Cafezais que acabava de comprar. Um lugar que não seria nem exclusivamente dele, nem exclusivamente dela, mas um espaço neutro onde ambos pudessem retirar-se do burburinho urbano, onde pudessem construir lembranças juntos, sem renunciar às identidades independentes que tanto lhes havia custado forjar. "Sabe o que é o mais valioso que aprendi neste ano?" perguntou Túlio, acariciando suavemente a bochecha de Maiara. "Que a massa precisa de tempo para desenvolver seu sabor?" brincou ela. Ele sorriu, reconhecendo a referência às suas próprias palavras. Que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se depois. Não está em nunca duvidar, mas em seguir adiante apesar das dúvidas. Seus olhos encontraram-se com os dela, profundos e sinceros. Não está em ser perfeito, mas em ser autêntico, com todas as cicatrizes e rachaduras que isso implica. Maiara inclinou-se e o beijou suavemente. Um beijo que sabia a promessas não ditas, mas compreendidas, a futuros imaginados juntos, a aceitação de tudo o que haviam sido e tudo o que poderiam chegar a ser. Nesse instante perfeito, enquanto a cidade acendia-se sob eles como um mar de luzes e possibilidades, ambos compreenderam que haviam encontrado algo muito mais valioso que um conto de fadas. Haviam encontrado sua verdade. Não uma história onde um príncipe resgata uma donzela, ou onde o amor repentino soluciona todos os problemas, mas um caminho compartilhado entre duas pessoas igualmente quebradas e igualmente valentes, aprendendo que o amor verdadeiro não consiste em completar-se mutuamente, mas em escolher crescer juntos dia após dia, com toda a complexidade e beleza que isso implica. E no final, não é essa a maior aventura de todas?